sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Grace Kelly. Hoje nós vamos ter uma conversa muito legal com uma pessoa maravilhosa, toda enérgica, toda religiosa, toda espiritualizada, mãe, cuida muito bem da família. E nós vamos ter uma conversa sobre como é a vida, né? De mãe, de esposa, de empresária, profissional, empreendedora. E estamos aqui com a Danúbia. Seja bem-vinda, Danúbia, ao nosso podcast. Muito obrigada por aceitar mais um desafio. Mais um desafio aceito. Muito obrigada a você pelo convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha só. Eu quero começar mostrando um pouquinho e para a gente conversar sobre quem é a Danúbia hoje, né? Mas e aí você vai perfumando como que foi a construção desse hoje, né? Dessa Danúbia agora. Conta pra gente. Sim. A Danúbia hoje eu falo que eu sou uma pessoa que eu tenho clareza no que eu quero e no que eu posso. O que eu posso no dia de hoje? Qual que é o meu melhor que eu posso doar nesse dia? Porque às vezes a gente pensa, nossa, para eu ser uma pessoa melhor, eu tenho que fazer muitas coisas. E eu penso assim, não, às vezes eu vou fazer algo simples, mas eu vou dar o meu melhor. Porque eu só tenho hoje, né? Eu tenho muito isso claro em mim, eu só tenho hoje. Então, se eu estou com meu filho, eu estou com o olhar para ele. Né? Se eu estou com meu marido, eu estou com o olhar para ele. Se eu estou profissionalmente atendendo alguém, eu vou levar o amor de Deus para aquela pessoa. Então, hoje eu penso que é isso, ter clareza do que eu quero e ser o melhor que eu posso no dia de hoje. É legal essa fala, né, do amor de Deus, porque a gente percebe hoje, né, no dia a dia, as pessoas muito voltadas para o fazer, pro correr atrás das situações e a parte toda profissional, mas esquece dessa parte espiritual e dessa construção, né? E nesse movimento que nós estamos vivendo, nessa evolução, percebe-se muito desequilíbrio, não é? Em conciliar todas as partes da vida. E a base espiritual trouxe isso para você? Trouxe. A base espiritual, até o processo de coaching, porque eu falo que a base espiritual me trouxe a Grace, né? É verdade. Porque essa vida, essa vivência em comunidade, né? É algo que eu trago desde a infância, porque eu falo que eu me lembro em todos os momentos. Era algo que acontecia, minha mãe estava lá, vamos fazer uma oração? Vai, minha filha, que eu vou estar em oração. Minha filha vai para o grupo de jovens, vai viver isso lá. Hoje é domingo, é dia de missa. Então, assim, essa base me trouxe até onde eu tô hoje. Porque eu falo, depois que eu formei uma família, eu falo, eu quero levar isso para minha família, né? De estar nessa conexão com Deus e de estar... E eu acho que para nos conectarmos ainda mais, a gente tem que estar nessa vivência, né? Com pessoas, com essa troca. Eu acho bacana isso, porque, por exemplo, quando você falou, conheci a Grécia, antes de fazer o processo de coaching, a comunidade traz isso, né? A integração, a vida em comunidade, seja qual a pessoa está inserida, mas traz essa bagagem para você dar passos, tomar decisões, não é? E eu me lembro que eu conheci efetivamente você numa palestra que eu estava, acho que na Pastoral do Empreendedor. Isso. E aí daí que começou a amizade nesse sentido, né? Com certeza. E hoje, lógico que as pessoas acham que a construção é assim, imediata. E não é, né? É uma disciplina, é uma construção dos ideais, dos sonhos, né? Quando foi lá, você estava com quantos filhos? 2, E tinha tido o pequenininho, Tinha, né? Era pequeno, né? Agora você já está com 3 filhos. Eles estão com quantos anos? O Benício tem 8, o Henrico tem 6 e o Filipe tem 4. Uma escadinha mesmo, né? De 2 em 2 anos. E o terceiro, a gente viveu esse processo juntas, né? Porque ele foi uma grande e bela surpresa, assim, né?
Porque para o nosso planejamento familiar, a gente pensava, já temos 2 filhos, né? Tá tudo ok. Mas eu falo que o Filipe tinha que vir para completar, né? Esse processo que ainda tem muito para acontecer. Eu acho, né, entendo assim de uma forma muito linda, não é? Nós somos aqui os que liberam para poder passar, né? Para poder vir. Então, nós somos o que abre a possibilidade das pessoas virem, né? As mães antigamente tinha 7, 8. Exato. Aí eu venho de uma bisavó que teve 11 filhos. Então, hoje, as pessoas acabam restringindo isso. Por algumas escolhas, algumas opções. Mas a alegria, não é? Não existe que não tem trabalho. Claro que tem, né? Existe uma dedicação, existe uma atenção, existe um tempo, mas passa. Exato. Não é? Quando a gente fala assim, não, passa muito rápido, né? Passa. As pessoas falam assim, não, é muito trabalho. E nós não sabemos, o que eu acho lindo, assim, nós não sabemos o que eles vão gerar lá na frente. Então, eu entendo que os filhos e os pais, até o que você falou sobre a sua mãe falando, eu percebo que hoje nós precisamos dessa dedicação maior, Sim. não é? Da mãe presente. Até esse projeto do podcast é isso, é a gente conversar assuntos importantes para as pessoas e para clarear, para o que for possível a gente ajudar de alguma forma no despertar. Por isso que chamo, né, convido as pessoas que tem a vida e que faz da vida dela uma experiência linda, né? De viver, de sorrir, de chorar, é natural, mas viver todas as emoções. Porque nós temos essa dificuldade de viver as emoções, né? Sim. E como que é viver as emoções, a Danúbia e as emoções? Como é que tá isso? A Danúbia é muita emoção, né? As pessoas até me conhecem assim pelo fato de, ela vai falar alguma coisa, ela se emociona, ela chora. Mas antes eu via isso como, nossa, realmente, eu choro toda vez que eu vou falar algo. Hoje eu falo assim, eu sou real, né? A minha forma de ser real. Claro que tem muitos momentos que eu penso assim, não devia estar chorando, eu queria falar, né? Eu queria me comunicar melhor. Mas eu transmito aquilo que eu estou sentindo, né? Muitas vezes no lado bom e no lado ruim, né? O marido que o diga. Mas, assim, eu consigo mostrar para as pessoas o que eu realmente estou sentindo. E até com as crianças, isso é real, né? Ai, mãe, você tá chateada? Filho, eu tô. Por quê? Eu tô com saudade, eu sinto saudade da vovó. Eu entendo a partida dela, mas eu sinto saudade. Até para eles entenderem que a vida é assim, né? A gente tem desafios, frustrações. Mas olha como que é legal, né? A gente viver de verdade traz todo um outro perfume. Porque pensa assim, hoje você é a representante. Quando eu falo isso para os meus filhos, né? Quando a partida de alguém, ou principalmente da mãe, ela é uma partida muito mais violenta, eu entendo, no contexto energético, né? Porém, quando você se conecta com a ideia de que você representa ela naquele momento, então ela está viva dentro de você. E o fato de estar vivo é só uma questão de pensamento. Então, eu sinto saudade física, mas nas ações eu consigo reabastecer isso. E é aí que a gente vai vivendo de uma forma mais suave, não é? Sim. Porque é natural isso, as dores, os sentimentos, mas é gostoso a gente viver os momentos de alegria, né? De ser mais criativa. Agora, me conta, você começou a sua parte profissional sendo enfermeira. Enfermeira. Conta pra mim, como é que foi isso? Eu lembro que o meu pai perguntou, o que você quer fazer? Né? Vamos lá que a gente vai decidir o que você vai fazer de faculdade. Eu falava assim, eu quero ajudar as pessoas. Mas como? Eu ficava pensando, aí eu falava, vou para enfermagem. E me apaixonei, assim. Desde a faculdade, eu lembro das pessoas que eu tive contato no estágio, de me conectar com as pessoas. E depois trabalhei muito tempo, 5 anos na Santa Casa. De onde? De Birigui. Ah, tá. Que nós éramos de Araçatuba, né?
E eu me lembro disso, do vínculo com os profissionais, de me conectar com as famílias e não só com o paciente, né? E por muitas vezes essa emoção vira à tona até a Danúbia é sensível, né? Ela Exato. acolhia e fazia todo o processo. Todo o processo. E amava, assim. E depois, quando nós nos mudamos para Rio Preto, né? Que a gente se casou, e o Ricardo teve a oportunidade de trabalho aqui. E aí foi um desafio, porque aqui eu não consegui me recolocar logo, assim. Rapidamente, né? Como enfermeira. Depois de um tempo, consegui ainda trabalhar no home care. E aí fui fazer uma especialização em estética. Trabalhei com estética. Mas, assim, foi um momento intenso, assim, né? Dessa coisa da mudança. É muita adaptação ao mesmo Exato. tempo, né? E E para uma pessoa assim, sensível, foram muito. grandes desafios. Foram. Então, eu falo que até nisso, né? A vida em comunidade nos auxiliou, porque... Você buscou apoio ali. É isso. E aí, com as amizades e outros olhares e tal. E depois de alguns anos que veio o Benício. E aí eu falo que foi uma oportunidade, que até nisso Deus mostrou, né? Porque eu tive a oportunidade de estar com meu filho e de ficar com os 3 até um ano atrás, né? Porque aquilo que você falou, a gente vê a diferença neles, né? Eu me dediquei a eles, mas assim, sem deixar a minha vida também, né? A minha intimidade, assim. Mas o que eu tô colhendo agora com eles valeu demais, assim. A ideia é essa, né? Sim. Porque algo importante que eu entendo que a gente precisa olhar, a primeira e a segunda infância marca muito a vida das pessoas. Tanto que nós temos adultos resolvendo as questões da primeira e segunda infância. Exato. Então, a ideia é as pessoas terem essa responsabilidade. É real, Sim. não é? Não dá para brincar com isso. E nós temos que passar valores. E os valores são aprendidos em casa. Sim. Porque na escola aprende valores, aprende estrutura, mas quem dá a instrução, quem dá o tom é a família. Com certeza. Né? E ainda eu estava lendo uma entrevista de questões de pedagogos, né, nessa área, porque você vê a parte da saúde, as pessoas estão com grandes dificuldades, né, de ter um equilíbrio emocional, né, os jovens desequilibrados, e às vezes você observa que a única coisa que eles precisam é ser ouvido, é um abraço, né? Porque existe muita energia e eles não sabem ainda como caminhar. Sim. Mas quem que dá o tom disso? E antigamente, mesmo as mães lavando, passando, cozinhando, porque tinha muito serviço, mas elas estavam ali. Então, eles tinham... Eu acho interessante, isso é de muitos estudos, né? Eles sentiam segurança pelo simples fato dela estar ali. Ela não precisava ser nenhuma pedagoga, psicopedagoga, de ficar lá sentada, ouvindo, fazendo. Não, porque elas mal tinham tempo de ouvir. Mas na hora que existia a dor, elas estavam lá, pondo um remedinho. Você sabe que teve um relato em uma situação, né, numa conversa de coaching, que eu achei o máximo, né? A pessoa falava assim, olha, eu me lembro da minha mãe me acolhendo nos meus momentos assim, porque quando eu estava mais... eu percebi depois de um tempo que quando eu ficava mais desequilibrada, eu pegava piolho. Olha! Emocionalmente abalado, pegava piolho. Naquela época, pegava piolho. Porque hoje nem sei se pega mais piolho, né? Raro, porque tem um monte de medicamento, não sei o que não estão pegando mais nem piolho. E aí, o que aconteceu? Ele falava assim, mas ela me deitava no colo e pegava meus piolhos e ficava passando o pente, né? Era um momento de acolhimento, era um momento de carinho. Minha porque mãe era fazia isso, Grace. Eu lembro, sentada no degrau, eu lembro como se fosse agora. Ela colhendo e ela falava, amo que você pega piolho. Eu acho que pra ela era... Porque ela tinha que trabalhar, ela tinha que Isso. trabalhar. Assim ela estava trabalhando, mas ela podia estar carinhando. Isso, olha que isso. lindo. Não é? É um negócio que você fala, gente,
Era nesses momentos, se machucava, ia fazer os curativos, né? Então, sempre teve esse contato. Exato. Né? E isso que eu percebo deles, quando a gente tá com eles, se o Ricardo chega de uma viagem, ou se eu tô... Eles sempre falam, tem um que fala, mãe, eu queria que você brincasse só comigo, como são 3. Então, para eles, aquele momento... Então, eu até nisso eu vou único. Tendo esse olhar, eu vou buscar só um na escola, eu vou levar só um ao médico para eu ter esse momento. E eles sempre falam, nossa, mãe, como é bom ficar só com você, ter esse momento. Você sabe que eu olho isso com detalhes, mas eu sou mais prática nas ações. Sim. Mas tive que olhar com esse detalhe para os trigêmeos, né? Porque trigêmeos, eles estão sempre juntos. E a hora que você vê, você está sempre fazendo. Então, faço isso, sabe? Uma hora um vai comigo. Isso desde pequeno comecei a fazer, porque eles falavam. Sim. Então, se você escuta o filho, ele dá o tom para você. Né? Ele vai te falar, mãe, tal coisa. Então, é muito lindo você ir prestando atenção, mas tem que estar com os ouvidos abertos. E hoje eu percebo que não vale, né? Não vale o tempo que se você ganha muito dinheiro e você pode dar o mundo para o seu filho. Você pode dar a melhor televisão no quarto, o melhor celular, a melhor casa. Ele só quer o seu olhar. Só. Parece pouco, mas não é. Sabe? Ele quer você olhando para ele, não conversando com ele, olhando no celular. Ele quer você olhando no olho dele. Sim. Porque lá você vai ver o que está acontecendo. Sim. Ele só precisa, e é interessante que na neurociência tem um dado que 1 minuto, quando você se conecta com o filho ou com qualquer pessoa, que você olha para ela exatamente no olho, em 1 minuto você restabelece uma série de sinapses importantíssimas para o controle emocional. Olha isso. Né? Então, não precisa de... por isso que fala muito sobre tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Não é quantidade. Então, às vezes, os pais se culpam. Mas eu trabalho muito. É necessário. Tem momentos na vida que é muito necessário. Né? Então, não é vamos usar a regra para todo mundo. Não. Mas você vai dar o tom na tua vida. O fato é olhar, né? Quanto tempo você está olhando para eles efetivamente. Sim. Né? É o tempo de qualidade. Eu falo que, às vezes falam de linguagem do amor, eu falo que a minha é essa. E tento levar isso para eles, né? Ou para com quem eu tiver. Se eu tô com você, eu tô dedicando para você. É o tempo de qualidade, é isso. Não importa o tempo que for, né? E aí, nessa tua jornada de enfermagem, adaptação aqui, e aí, como é que foi isso? Agora você passou por isso, a comunidade te auxiliando, adaptando, aí foi fazendo, gestando, tendo os filhos, e agora eles já estão assim, já mais fartinho, né? Estão encaminhados, né? Os 3 na escola, o menor foi para a escola. Aí agora me despertou, até conversando com uma amiga em comum, o que a gente pode fazer, né, na nossa área, algo que eu conseguisse conciliar, né, com a minha estrutura familiar, e pudesse continuar atuando, né? Dar continuidade para esse sonho aí. E aí eu fui me especializar em consultoria de amamentação. Olha isso. E furo de orelha em bebê e em adulto também, né? E aí eu falo, é um tempo que eu vou até a pessoa, né? Atendo em domicílio, assim, no tempo da pessoa, no tempo da criança, no tempo daquela mãe. Porque eu senti isso, né? Eu tive 3 experiências de parto, de gestação. Mas você gosta muito dessa parte natural, né? Você teve dolo, não é isso? Tive. O primeiro eu tive cesárea, porque eu não tinha muito conhecimento, mas tinha um sonho de ter parto normal. E aí no segundo, que foi o Henrico, eu fui estudar sobre, aí tive toda uma equipe, né? De doula, um médico que topou mesmo o parto normal. Depois de fazer cesárea, Depois então de fazer cesárea, é possível. Tanto que ele dizia, vai ser uma nova história, vai ser como se você não tivesse tido um bebê, porque ele falou, o seu corpo não sabe que você teve, né? No parto cesárea é diferente. Mas assim, teve todo um preparo, mas foi bem intenso, viu? Porque foram 3 dias para esse bebê. Nossa, 3 dias? No segundo ou no terceiro? No segundo. Nossa, e como é que é isso? Eu nunca, olha, eu nem imagino como é que é isso, que eu não passei a gente por isso. Tem que ter vontade mesmo, viu? Mas eu falo que como tinha toda
rede de apoio. Então tem que ter uma rede, é legal, né, para ter. Não dá para falar, nossa, você teve muita dor, você sofreu. Não, foi tudo muito natural, né? Foi evoluindo no tempo que tinha que ser, né? Muitos momentos até de música, de relaxamento, de exercícios, e o apoio do marido, da equipe é essencial, assim. E eu falo que ele veio... o que eu falo, que a hora que eu vi o Henrico, eu falava, gente, ele é o bebê dos meus sonhos. Porque eu sonhava na adolescência com um bebê com as características que ele tem, sabe? Ah, é? E a gente tem uma conexão. Eu tenho com os três, claro, cada um é de uma forma, mas ele tem uma ligação, até algumas coisas que eu partilho com a Grace, que eu falo, eu sinto, ele sente também. Ai, Grace, como agir, né? É muito interessante, porque essa conexão é porque os filhos, eles vêm com o seu tempero. Sim, e o que você sente é que ele tem um temperinho que é o mais próximo ao seu. Né? Então, aí ele dá o tom. Eu percebo que tudo é organizado, sabe? Na vida da gente. Eu percebo isso, que ele dá o tom para me sinalizar mesmo, para eu falar, opa, preciso parar aqui, né? Me olhar mais, me permitir algumas coisas. É muito... Você sabe, você de falou Deus, né? isso, né? É lindo, né? Esse processo, aproveitando O meu filho, por exemplo, tenho 3, né? 2 meninos e uma menina. Sim. A menina, naturalmente, é mais amorosa, mais assim, né? Só que ela é prática, objetiva. Então, mas tem muito do meu jeito. Sim. É muito interessante. Os dois, né? O Vitor, ele é prático. O Vitor é assim... É a Xerox autenticada, lavrada, porque ele é muito prático, muito assim. O que auxilia os outros 2 irmãos e eles amam, né? Sim. Essa praticidade dele. Por outro lado, o Vinícius, por exemplo, ensina o processo mais filosófico, sabe? Mais romântico, mais... Então, é muito lindo, né? A Sofia, ela é toda delicada, mas ela é objetiva. Ela é decidida, sabe? Os 3 são resolvidos, sim, mas cada um com o seu perfume. E com o Vinícius, eu aprendi, tenho isso dentro de mim, mas eu aprendi com ele dar mais tempo para os sentimentos. Olha, que lindo. Porque eu sempre fui muito, tem problema? Vamos pegar o problema, abraço ele, põe junto e vamos caminhando. Isso. Mas ele me mostrou que é possível também você sentir a dor do problema. Exato. E você não vai ser mais fraco por isso. Sim. Olha, é um negócio... Então, eu acho que os filhos, eles vêm para te ensinar toda essa... que você já faz na vida. E os meus nasceram, eu já tinha 33 anos, né? Mas... eles dão um tom diferente, passa rápido, porque hoje já vão fazer 16. Olha aí. Né? Então, agora, eles são os meus companheiros, sabe? É muito legal. E quando a gente olha isso e constrói com esses valores, você vai ver. Você vai ter depois 3 homens que é uma delícia, porque eu com 2, gente... Eles fazem as coisas, eles pegam os pesos, eles fazem as coisas. Eles têm um olhar pra gente, né? Especial, não, assim. eles têm. Ele traz, assim, aquela parte do cuidado do homem, sabe? Então, eles organizam, eles cuidam de você. É muito lindo. Então, você vai ver, vai colher lá na frente, é muito legal, né? E eu falo que toda essa experiência me serviu para eu falar assim, o que eu posso levar para essa mãe? Né, que muitas vezes é uma mãe de primeira viagem e tô com dificuldade na amamentação, no puerpério, que é uma fase complicada pra gente, que ninguém, né, à volta tá entendendo o que a gente tá sentindo, né? Ninguém presta muita atenção nisso. Então eu falei, tive toda essa estrutura pro parto, mas o pós-parto, esse puerpério e a questão da amamentação mesmo, eu percebi que eu precisava de um auxílio que eu não tive, assim, né, no primeiro momento. E então eu falo, olha que legal, Mas né? aí as outras 2 gestações você fez normal, parto normal. Parto normal. O terceiro... o terceiro já estava escolado. Já, chegou no hospital, bolsa rompendo, nascendo, assim. Foram 4 horas de trabalho de parto, ele veio... Olha que legal. Para mostrar para que ele veio. E ele é assim, né? Ele tem todo um sentido, eu percebo, né? Porque quando ele tinha 4 meses foi
a partida da minha mãe, né? E aí eu consegui entender tudo isso, porque ela teve momentos com ele, assim, e eu vi o quão foi intenso aquilo, mas eu vim para entender que a vida vem, né? E o ciclo também termina ali, né? Existe os ciclos. E aí você tem tanto ocupada com tanta coisa que não dá Exato. muito tempo para ficar sofrendo. Quer dizer, na verdade, eu gosto assim, a dor, ela é inevitável, Isso. mas o sofrimento é opcional. Então, quando a gente tem um monte de atividade, você não tem muita opção para o sofrimento. É isso. Não é? Você vai olhando e fala, ai, tá bom, é isso aqui, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. E aí você vai fazendo e vai se fortalecendo sem perceber muito, né? É isso. E hoje eu vejo isso, eu vejo como a história mesmo, né? Era a minha história, o que veio, o que eu trouxe até aqui. E o que eu vou mostrando para eles mesmo, né? Da minha história, o que eu posso levar para os meus filhos, assim. Ó, essa foi a minha experiência, agora é de vocês. E a história é assim. Né? Às vezes eles falam, ô mãe, mas assim, um dia eu vou estar velho e você vai morrer? O pequeno fala, eu falo, vou, filho, vou morrer, assim, vou concluir esse ciclo também, assim, para eles entenderem que é natural, né? Eu acho que tem sim que ir falando e preparando, não que então é dramático, não, mas para aprenderem, porque hoje a gente observa, inclusive, que existem os jovens, adolescentes que têm dificuldade em perder alguma coisa. Não é? Entram em sucumbência, entram em depressão por uma tristeza muito grande por estar preso ao passado, por não soltar isso. Então, aprender também a perder. Não é? Aprender a perder, aprender que tem dor, aprender que tem sofrimento. Precisa, porque não dá para achar que o mundo é lindo. Não, mas também ele não é só ruim, claro que não. Não vai ser só o vale de lágrimas. Não. Mas ele precisa ser administrado, né? Precisa ser olhado. E quando você olha para você hoje, né? Que aí a gente vai falar sobre as suas atividades hoje. Mas eu quero fazer uma pergunta assim. A Danúbia é toda sensível, carinhosa, empática, né? Mas você nunca teve assim uma aventura mais que foi mais com adrenalina? Nossa, Grace, uma pergunta. Uma aventura. Que você fala, gente, como é que eu consegui passar por isso aqui, né? De algo vivido, assim. Então, eu falo que, pra mim, eu tenho dificuldade até hoje ainda com o novo, né? A hora que a Grace falou podcast, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Então, eu percebo que, assim, eu tenho um controle melhor disso, mas, assim, já vivi situações, por exemplo, da gente falar, eu tenho um sonho, vamos para a Europa, nós dois, antes de ter os filhos e tal. Vamos, de mochilão, nós dois, assim, e a gente passou por cada situação, Grace. Então, vocês foram! Tipo assim, vai com medo, mas vai. De chegar em uma cidade e procurar o hotel e falar, não existe esse hotel aqui. Sem falar a língua direito, o Ricardo, naquilo, a Danúbia já começa a chorar, as malas, o Ricardo tentando se comunicar com o italiano. Ele falou, não é aqui, é em Monza, não você está em Milão, esse hotel fica em Monza. Como assim? E aí, madrugada, e vamos para Monza. Mas assim, eu sou a emoção e o Ricardo é a razão. A razão. Então, eu falo mas que ele também tem um lado de emoção, né? Ele controla mais a emoção. Mas depois dos filhos ele ficou mais emoção, né? Às vezes eu olho e falo, você tá chorando? Mas assim, tivemos muitas aventuras assim, nesse sentido legal. De viagem. E como é que vocês se saíram disso? E aí, nesse momento, ele fala, Danúbia, tudo bem, você tá chorando, a gente tá vivendo a situação, mas a gente precisa resolver. Então, por onde a gente vai? Não, vamos pegar um trem, daí madrugada, pega a mala e vamos embora. E aí eu falo que tudo tem um propósito, né? Porque a gente foi conhecer outra cidade que não estava no roteiro e deu tudo certo e a gente se realizou, assim, porque foi uma viagem que tudo era novo e só nós dois, então, assim, aventura, muito legal. mas muita aventura. Olha, é isso aí, você viu? Essa daí você nunca tinha contado. Sim, verdade. Que legal, isso aí é maravilhoso. Por isso
que é legal a gente entender, né? Nós somos capazes de tudo, a gente só precisa abrir, né? É verdade. E aí, a hora que você se abriu para conciliar essa profissão que você colocou agora, Sim. junto com a sua expertise, né? Da parte da enfermagem, do cuidado com o ser humano, como é que tá isso? Então, isso tá acontecendo, né? Eu falo que é degrau por degrau, mas que, assim, é uma realização mesmo, de falar, eu vou deixar os meus filhos na escola, tá tudo organizado aqui e agora eu vou poder servir. Era isso que eu sentia. O meu trabalho eu tenho que servir o outro, assim. Mas eu sempre vou com aquela intenção de vou servir, vou ajudar, mas eu aprendo tanto, né? Chegando lá Como nesse é que tá as tuas contato. experiências? Nossa, muitas. Muitas nesse sentido de pessoas, nossa, mas você viveu isso com 3 e aí você deu conta, você quis ter o segundo filho, o terceiro filho, porque muitas quando estão vivendo O primeiro. o puerpério fala, não quero mais passar por isso. Eu falo, não, tudo vai ficando. Eu falo, tudo são fases. Todas as minhas amigas sempre me perguntaram isso, como que é? Eu falo, vai passar. O primeiro mês é intenso, mas viva. Porque ele vai passar e você vai falar, nossa, eu aprendi tanto e hoje eu sinto saudade de algumas coisas. O que é mais difícil no primeiro mês? Eu acho que é... Olha, vê, uma pessoa que teve trigêmeos perguntando o que é difícil. Você que tem que me responder, né? Mas assim... Não, mas eu não tive um filho, né? Eu não sei o que é difícil. Foi difícil, né? Não sei o que é difícil. Mas eu acho que o primeiro mês é conciliar tudo isso, né? Eu era mulher, né? Eu era a Danúbia, agora eu sou a mãe, né? Do fulano. E falar, eu tô dedicando o meu tempo todo para ele, né? Porque o primeiro mês é amamentação, é troca, enfim, choro, né? Isso mesmo, né? É isso. Acordar, limpar, lavar, dar banho, dar mamar, voltar tudo de novo. E aí ele dormiu, vou dormir, ou não, vou ajeitar alguma coisa, né? É a entrega, né? Eu acho que é isso. Então a palavra do primeiro mês é entrega. É isso aí. Eu acho que para colher tudo que a gente está falando até hoje, né? É essencial ali. E é bonito, né? De saber que é um ser que depende de você ali. Olha, eu vou te falar uma coisa. O que eu vivi foi muito intenso. Sim. Então, né, não dá para... Mas foi uma transição, porque imagina que eu vivia, né, na consultoria, dando aula, lecionando, no escritório, né? Na época a gente tinha escritório com funcionários e tal. E de repente você parar, é igual você parar uma locomotiva, parar ela. Entendeu? E aí você olhar e ter 3 seres humanos que você precisa estar ali 24 horas. Então, foi um negócio interessante, mas tem um lance, né? Que eu racho de rir até hoje nisso. Porque o médico falava assim pra mim, olha, você não vai conseguir amamentar, né? Porque 3, porque já ia preparando ali, né? E eu pensava comigo, mas eu quero fazer isso, né? Como não? Eu vou tentar, pelo menos, eu vou tentar. E aí eu usava processo de produção, né? Porque meu mestrado é engenharia de produção. Então eu fiz tudo. E aí eu falava assim, bom, então eu vou pôr um aqui, o outro, né? E o terceiro a mama nos 2, né? E eu fazia isso. Sim. Só que chegava num ponto que não tinha assim tanto leite. Aí, e como que é muito legal você não levar as informações para o lado negativo. E naquele período a mulher está muito mais sensível. Então, eu acho que tem que ter alguns cuidados, né? Sim. Ao falar as coisas para as mulheres. Mas o que eu dou risada é que eu escutei assim, né? De uma pessoa próxima, né? Que estava ali junto. Sim. Você não vai conseguir amamentar, fica tranquila. Não, nem precisa pensar. Mas eu chorei. Imagina. Porque a pessoa muito próxima, ela te machuca muito mais fácil. Sim. E aí? Aí eu descobri que chorando, os peitos incha tudo de leite. Isso! Mas aí eu chorava mesmo. Aí eu descobri, porque eu tinha dificuldade de chorar. Prática, eu não ficava chorando. E aí a hora que você chora e fica tudo ótimo, esguichava no rostinho deles. Eu falava, a pessoa falava um negócio pra mim, eu chorava. Mas o que você tem? Você tá
tá triste. Não, eu não tô triste, mas eu tô triste. E aí, fui tendo leite, eu amamentei 4 meses. Nossa, que benção, que benção. 4 meses. Olha aí. E eles, e aí eu falava assim com eles e falava, ó, vai ter o complemento, mas vocês vão continuar. E eles mamavam no complemento, você tirava e eles se adaptaram tranquilamente. É muito legal. Natural, né, Grace? Não explicando tudo pra eles, né? Porque às vezes fala, é um bebê, não precisa explicar nada. Não precisa, né? Você não acha isso também? Tudo. Ó, filha, eu vou te colocar pra dormir, aqui é o seu berço. Isso aí. Né? Agora nós vamos mamar, você tá pronto, você já tá trocadinho, pode dormir, tranquilo. Eu sempre fiz isso com eles também. E eles não são crianças porque falam, nossa, 3. Eles nunca me deram, nossa, trabalho nesse sentido. Sempre dormiram. A partir dos 4 meses, eles já estavam dormindo, estava tudo organizado. No quarto deles, no cantinho deles. Claro, cada um tem a sua rotina e acredita no que é melhor, né? Eu falo que toda mãe, nada do que você fizer tá errado. Isso aí, eu acho que é isso, né? Não ficar fazendo comparação, nem julgando. Não dá pra ter comparação. Sim. É o seu momento. Exato. Sua vida, sua rotina, o seu bebê. E, né? Ele é fruto seu, né? Exatamente. Então, é teu estilo. Não dá pra comparar com nada, porque não existe. A gente só compara o que é possível com características iguais. Exato. Não é assim. Não. O fato de ser um bebê, ele não é igual ao outro bebê, porque veio de uma outra família, de uma outra gestação, é tudo diferente. E a gente sabe disso, né? Que nós temos 3 e eles são diferentes, né? Cada fase na verdade, de uma forma. eu acho lindo assim, por isso essa troca de experiência. Porque a gente fala por causa vivida. Sim. Os meus estão com 16 anos e eu só olho para eles e eles entendem o que eu tô falando. Sim. Não precisa fazer drama, nem gritar, nem nada, né? É só olhar e tem momentos que você precisa ouvir mais para entender o que eles estão querendo dizer. Sim. Né? Porque eles ficam confusos com algumas coisas, é natural da idade, dos hormônios e de tudo. Mas aí eles te respeitam. É isso. Eles te ouvem, né? E isso é importante, porque é vital para os filhos terem, independente dos pais serem perfeitos ou não. Sim. Ninguém está falando em perfeição, ninguém está falando em nada. Não existe, né? Não existe. O fato é a dedicação. Mas não será que deu certo? Vai dar certo. Né? Vai dar certo. É seu filho. Sim. E você tem que assumir essa responsabilidade. Porque é o que eu falo para eles. Eu falei, até o dia que eu morrer, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas até lá, não tem esse negócio de 18, 21, 20. Não, eu falo isso pra eles também. Eu falo assim, quando eu morrer, ok, até lá sou eu que mando nesse negócio aqui, entendeu? Por quê? Porque é essa a realidade. Lógico que você vai deixar eles terem a vida deles, claro. Tem um livre-arbítrio ali também. Quando é que você deixa de ser mãe? Só me responde. A mãe morre e o filho ainda tá sofrendo pela mãe. Quando que você deixa de ser mãe? Nunca. Nunca. Porque eu falo, isso eu tenho todos os momentos, principalmente meus desafios. O que será que a minha mãe diria pra mim, né? O que será que ela falaria? Como que ela agiria? O que eu posso tirar dali? É pra sempre. Claro, entendeu? Eu acho assim, é lindo quando a gente percebe dessa forma, né? Porque fica mais suave a vida. Não fica uma coisa assim, estou preparando para o mundo. Olha, é real. Isso. Mas vamos entender o seguinte, o filho é seu. Sim. Certo? Para ele estar preparado para o mundo, ele precisa estar emocionalmente equilibrado. Isso. Senão o mundo destrói ele. Né? Destrói, mas destrói mesmo. Se uma pessoa faz bullying hoje, sabe, ok, a pessoa pode ter aquele comportamento, mas você não pode ser vítima daquele comportamento. Tem que ter alguma reação, né? Vai ter, né? Nem sempre, igual já até aconteceu com um deles, de eu falar, converse com a pessoa, por que ela está fazendo isso com você? E a sua atitude frente a isso, né? E aí na conversa ele foi percebendo que às vezes a própria atitude dele, né, o modo dele se comportar estava gerando aquilo. Então é a hora da gente pensar o que eu posso ser diferente, né? Nessa Tem um lado da amamentação, da neurociência, que eles falam, né, a questão do córtex pré-frontal, que é a parte límbica. Ele cresce até os 25 anos.
Então, olha como nós temos que ter esse discernimento, esse contato, porque que isso faz? Ele abre o pensamento. Né? Então, a pessoa vai ter uma visão 360 graus, ela vai pensar mais, vai refletir mais. Então, isso que você está fazendo agora, lá, a hora que eles forem adultos, estiverem no mercado, eles vão olhar de várias formas aquela mesma situação. Exato. E dessa forma, tudo tem saída. Sim. Não é? Porque só não tem saída que a gente não encontrou a forma. Não é, não tem saída. Claro que tem. Muda a visão, a perspectiva. Sim. Muitas vezes eles não têm maturidade, né, Grace? Até os 25, 27, não né? Tem, isso que eu ouço não também. Tem, é. E aí, por exemplo, tem um deles que é muito tímido, né? Ele mesmo fala, eu sou tímido. E aí eu falei, de que maneira a gente pode ir melhorando isso? Então, assim, em todos os lugares que a gente vai, eu peço para ele falar com alguém, pedir alguma coisa. Se é para ir numa vizinha levar alguma coisa, você que vai levar. Ai, não, mãe, vamos comigo. Não, você vai. Eu tô aqui. Tô aqui do seu lado, ó. Você vai, eu tô te olhando, pode ir lá falar. Então, assim, acho que são exercícios, né, que a gente vai criando. Porque, na verdade, tímido é pressuposto que o mundo põe, né? A pessoa é mais cautelosa, observadora. Então, ele só tem que dar passos para ele ir conquistando os espaços novos de uma forma que ele se sente mais seguro. Sim. E aí, nós temos a mania, né, de pôr pressuposto, é tímido. Não, ele é observador. Isso. Ele é observador e atento, só que ele não gosta de dar passos sem ter tanta segurança. Então, você vai ensiná-lo que para ele nunca vai ter segurança total na vida. Não existe. Não existe. E aí ele vai se adaptando, ele vai tendo coragem de arriscar. Isso. Né? Eu percebo isso com os meus filhos, é coragem, né? São tímidos. Eu me lembro que teve uma vez, né, uma professora falou assim para mim, eles são muito tímidos, eles são muito quietos, eles são muito... Você precisa ver isso. Porque ela achando que eu, não sabia quem eram os meus filhos e tal, né? Eu falei, tá bom. Falei, não, eles são assim, 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 né? Porque é normal. Eu enfrentei coisas assim, que médico, por exemplo, uma vez eu fui marcar com uma médica, ela falou assim, olha, se você vier com as babás, você não precisa nem vir, porque eu não vou te atender. Eu falei assim, olha, eu nem tenho babá. Sim. Porque quando fala que é trigêmeo, é tudo diferente, né? Não é uma coisa assim, porque... Aí eu falei pra ela, nossa, né? Quando eu estava na consulta, por que teve essa situação? Ela falou, não, porque tem uns pacientes que chegam aqui, eu tenho que ficar perguntando pra babá. A babá que sabe da criança, mas quem tem que saber é a mãe. Eu comecei a rir. Né? Não tem... Eu falei, não, aqui pode perguntar para mim mesmo, sim, né? Porque eu mesmo. Porque é lindo entender isso, que as pessoas acham assim, mas como? Ela vive... Era um sarro, porque eu ia nos lugares lá com os médicos, sempre a última a eles acharem que era a mãe da criança era eu. Era muito engraçado, né? Mas por quê? Porque eu não estava no padrão que eles tinham colocado como que era um padrão normal de mãe. Né? Então, é possível ser mãe de todos os estilos. Você só tem que achar o teu, né? Eu chego com os 3, aonde eu chego até hoje, os 3 são seus, os 3 são meus. E eles são diferentes, né, fisicamente. Então, acho que as pessoas ficam na dúvida, não sei. E eu ando, outro dia uma pessoa na escola mesmo falou, nossa, eu tenho 3. É boa essa tática, porque eu ando de mão dada com um e os outros 2 na outra mão. Eu encaixo as 2 mãos aqui para atravessar a rua. Então eu falo, tudo a gente dá um jeito, né? Tudo é muito natural. Jeito, não é? Aí eu falo, nossa, 3 meninos, sua casa deve ser... Não tem essa de bagunça, é organizado. Vocês brincaram? Vamos guardar para brincar com outro brinquedo. São meninos, mas não tem xixi na privada, não. É menino limpem organizado. Xixi, organizado. Porque a ideia de menino que então tem que ser, né, todo bagunçado, ou então como que vai preparar? Como que vai preparar eles para serem excelentes esposos? Exato. E eu falo para eles, vocês vão ajudar, né, na casa de vocês, então já sabem lavar a louça, põe a roupa no cesto, leva a roupa para a máquina, tudo, né? Tudo porque é uma forma essa juventude agora,
eles são muito bacana, né? Eles são bons, Sim. sabe? Eles são amigos. Pode ver que eles são assim, um tá precisando, ele vai lá ajudar, independente do estilo. Eles são, eu acho essa juventude, assim, não tenho nada contra o restante, porque assim, não. Mas é uma juventude que eles não estão preocupados com os pressupostos. Né? Então é muito gostoso conviver com isso, porque eles não ficam. Eu percebo que as amarguras que eles acabam vivendo foram ensinadas. Isso. Sabe? Porque eles, por eles mesmos, eles são acolhedores, seja de A, de B, de C, de estilo, gênero, eles não têm nada com isso. Não é? Então é uma relação que é o que eu explico para eles o tempo todo, independente das escolhas das pessoas. O que ela precisa ter? Integridade, honestidade, caráter. Isso não tem nada a ver com características externas. Sim. Fora isso, né? Não vai mudar nada. Então, eu percebo que eles acolhem, sabe? E todos nessa etapa. Então, eu olho assim, eu vejo... É uma juventude que está vindo muito linda, não é? Muito amorosa. Eu acho assim, a gente só não precisa estragar, não é? Para criar esse negócio, porque eu penso assim, como você vai querer que seja um bom esposo, que cuide, que divida, que seja parceiro, né? Porque hoje a mulher também sai para trabalhar e ela não vai ficar mais só em casa, lavando, passando, deixando a comida pronta, porque isso vinha de uma identidade cultural anterior. Verdade. E como que eu vou montar essa mesma pessoa? Vai dar ruim aqui nessa etapa, não é? Então, eu acho assim, essa parte, né, de olhar, acolher, cuidar. Então, eu acho lindo, né? Uma mãe passar por esse momento da gestação, do puerpério, e ir vivendo todas as fases. Isso. Deixar de forma mais leve, né? Porque sempre parece um peso sobre ela, né? E eu falo que essa... rede de apoio e a gente tá junto, né, em equipe e o que a gente puder auxiliar, porque assim, tem o pai presente ali, ele nessa rede de apoio também é essencial, né? Sim. Tipo, a mãe vai descansar, eu vou estar junto, o que eu posso fazer para tornar tudo mais leve, né? Mas se ele não foi ensinado a ficar junto com a mulher, como é que faz? Vai ser difícil. Não é? Então, tem que aprender. Tem que aprender. E você, nesse seu trabalho... Você vê como que a gente poderia ficar o dia inteiro. Você viu quando eu te falei, passa rápido. Mas nessa tua linha do seu novo projeto, né? Agora com a mãe, esposa, tal, e agora empreendedora. Quais são aí os seus propósitos para esse caminho aí? Então, é isso que eu tinha falado, assim, o que eu posso levar para o outro, né? O propósito de... Eu até penso nisso. Um dia, quem sabe, não se torna uma equipe, né? Multidisciplinar. Você pensa em ter uma equipe. Assim, me unir a outras colegas, né? Que a gente possa levar esse conjunto para uma mãe, para uma família, né? Nossa, seria perfeito, né? Vai funcionar. Sim. Tem que ir construindo, né? Fazendo o plano de ação que eu quero, como eu quero, não é? Os projetos de como fazer, porque você foi fazendo e está funcionando. Lembra quando a gente conversava? Não, mas eu não tenho sonho. Tem sim. E tirou lá do baú, né? Foi. E tá ligado à essência. Isso é que é lindo. Sim. A essência. Pensa assim, hoje, uma frase que você gostaria de deixar para que as próximas gerações, porque o lindo da tecnologia é isso, as próximas gerações podem ouvir isso aqui, né? Uma frase que traduz você hoje. Uma frase, uma palavra, como que você deixaria assim, uma frase sobre a Danúbia até agora? É o que eu sempre falo, assim, para os meus filhos ou numa conversa com quem for. Eu citei aqui que a gente só tem o hoje, nós só temos o hoje. Então, no que eu posso ser melhor hoje? Nos detalhes, né? O que eu vou fazer que eu posso ser melhor hoje? Só temos o hoje. Muito bem. Que você tem, hoje você faz o apoio às mães, né? E que mais?
e o furo de orelha humanizado, né? Ah, Que principalmente em bebês, assim, né? Que a mãe fala, nossa, vai ser um trauma, o bebê vai sentir. Não, tem toda uma técnica, né? É um conjunto de técnicas que fazem eu aos 50 fiz o meu a segundo Grace, ó, furo meu cliente, furo de orelha. e foi perfeito, Foi. perfeito, adorei, nossa. E no tempo da bebê, né? Porque você chega lá, a bebê tá, e a mãe estão vivendo esse processo, né? De amamentação, de a bebê vai chorar, troca a fralda. Então, assim, é tudo no tempo da bebê e o menos traumático possível, né? E na época, ó, quando eu nasci, quem fez o furo foi meu pai, que Olha, sabia fazer sim. e tal. E depois eu nunca tive coragem, olha só, né? Olha. Pra falar, eu vou fazer, não tem necessidade. Também vai que a pessoa faz errado, dói, né? E aí eu olhei e fui olhando, falei, mas eu quero, porque combina algumas coisas, né? Eu acho elegante. E aí eu falei, Danúbia, vamos fazer Vamos. a experiência. E deu super Super, certo. ficou linda. E o projeto dos que você faz também, eu vi pulseirinhos. Isso. Como que é esse? Esse é um... eu fiz a princípio online e assim com alguns produtos até voltados para a comunidade também, algumas ideias que surgiram que eu falo que é uma maneira de evangelizar as pessoas, né? De eu levar um produto, seja uma pulseira, um colar, uma camiseta, e que vai fazer a pessoa pensar, nossa, eu podia usar isso daqui, eu acho que eu vou começar a frequentar a faculdade não, a comunidade, eu vou voltar à missa, né? Eu vou, né, evangelizar na forma de um presente, né? Eu vou levar um presente que tem um sentido, que eu leve Deus para o outro na forma de presente. E aí tô nessa caminhada aí. Você sabe, eu acho que as pessoas têm muito pressuposto em falar assim, põe Deus na sua vida, né? Porque às vezes fica muito preso só uma questão religiosa. Isso. E nós temos que entender, nós viemos de uma energia maravilhosa, seja você chame como você quiser, sim, né? Mas é uma energia e é isso. E esse corpo, ele somente dá estrutura para caminhar aqui nesse plano, mas você tem uma energia vital. E como você alimenta ela? Né? Como é que você vai dar essa estrutura de você voltar o ânimo, ficar estruturado para poder realizar os seus sonhos, projetos, viver aqui. Sim. Então tem que trazer essa energia, né, pura para a sua vida. Esse é o projeto. Muito bem. Então, muitas atividades, hein? Que maravilha, muitas novidades. Depois, daqui a um tempo, a gente chama de novo para ver como é que tá todos esses projetos aí, né? No desenvolvimento. Muito Sim. bem, viu, Danúbia? Sucesso. Obrigada. Continua firme aí na sua caminhada da essência, que é maravilhosa. Amém. Muito você obrigada. Também. Obrigada a você. Por tanto. Obrigada por todos e até o próximo podcast.